A entrevista. Tá tudo tranquilo, Lúcia. A prestação de serviços. Tá? Se estiver travado, mantenha travado. Na Melhor sua deixar. companhia. Deixa como tá. Apresentação e direção, Neise Ventura. Até porque eu vou abrir com você. Olá, amigos. O programa Na Sua Companhia continua por aqui. Sou Neise Ventura. E estaremos juntos a partir de agora debatendo o tema Vidas Negras Importam. E para esse debate convidamos a defensora pública titular da Vara Criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Lúcia Helena Barros de Oliveira, o pesquisador e professor da UFRJ e membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Babalaô Ivanir dos Santos, e o escritor e professor associado à UERJ e à PUC-Rio e diretor do Departamento Cultural da UERJ, Adair Rocha. Meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Na Sua Companhia. É um prazer estar aqui com vocês. Em breve, Cristiane Azamor no quadro Momento Psi. E para vocês, queridos seguidores do programa, uma boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Bom, como sabemos, né, o mundo assistiu à morte de George Floyd sendo sufocado pela polícia. Foi uma violência muito grande, a gente viu um negro desarmado morrendo por causa da ação de um policial branco. Aqui no Brasil também não é diferente. A polícia mata crianças negras até dentro de casa. Lúcia Helena, vamos começar pelas mulheres? Até porque mulheres falam muito, né? Vamos lá. Certo. Do seu ponto de vista, né, o racismo ele é um passe livre para a polícia atirar e matar indiscriminadamente, como se essas vidas não importassem, né? Como é que você avalia esse fenômeno que tanto dói aqui dentro da gente? Bom, primeiramente, boa tarde, Neise. Muito obrigada pelo convite. A Defensoria Pública agradece. É sempre uma oportunidade de falar com você, falar com os seus ouvintes, né? É um prazer estar aqui ao lado de Adair, de Ivani. Muito obrigada por ladeá-los, né? É uma honra para a Defensoria Pública estar com vocês, né? Mas, Obrigada. Neise, a gente assistiu com perplexidade a morte de George, né? E eu lembro, e passa toda hora, tem passado nos vídeos, George dizendo: eu não consigo respirar, eu estou sufocado. Me parece que foram essas as suas últimas palavras. Sim. Né? E esse grito de George é o grito dos negros. Os negros não conseguem respirar, ele já não se faz de hoje, né? Já se faz de séculos e séculos. São anos e anos, né, os negros sem conseguir respirar. E os negros e negras se levantaram, né, no meio da pandemia, a pandemia que também sufoca, o Covid que também sufoca, mas o sufoco dos negros, né, a opressão sofrida é muito grande. Viéssemos à rua, e eu me incluo nisso, e tenho certeza que Ivani, Adair, na verdade, cada negro que está na rua nos representa, né? Nós estamos juntos com eles. Tanto que essa manifestação ocorreu nos Estados Unidos e acabou ganhando o mundo, né? E no Brasil não tem sido diferente, né? Nós temos que nos levantar. São muitos anos de opressão, são muitos anos de sufoco, muitos anos sem conseguir respirar. E eu espero que a morte de George abra a respiração dos negros, sirva para que trilhemos um caminho, né? Mas, respondendo à sua pergunta, o racismo não é uma licença para a polícia matar. A gente sabe bem que os índices de morte dos negros e negras é muito grande. Os índices de homicídios entre pessoas negras
é muito alto. A gente sabe que a polícia, infelizmente, acaba matando mais negro do que branca. E não sou eu que estou dizendo isso, do que brancos, desculpa. Não sou eu que estou dizendo isso, as estatísticas é que nos mostram isso. Mas eu, particularmente, penso que, e falo isso com base em leituras, no que a gente acompanha, né? Nós tivemos, os negros ganharam a liberdade, né? Ganharam a Lei Áurea, mas, infelizmente, não se preocuparam em dar lugar aos negros, em dar não adianta dizer que deu a liberdade sem que se pudesse ter trilhado um caminho para os negros. Né? E hoje a gente paga a conta. É o índice de analfabetismo muito grande, são negros, o índice de encarceramento de negros é muito alto e o homicídio para pessoas negras também é muito alto. Desculpa se me alonguei, né? Mas o tema é impactante. É impactante e a gente pensa assim... não dá para dimensionar, né, há quanto tempo de opressão, como as pessoas conseguem suportar tanta dor ao longo da vida. E aí, Vanir, olhando toda essa trajetória, que narrou muito bem a Lucilena, nós pensamos aqui, estamos vendo né, um mundo com as manifestações de rua. E aí a gente vai pensando aqui nesse transbordamento, né, dessa opressão, esse movimento seria realmente uma manifestação dessa dor oprimida durante tanto tempo. Como é que você avalia esses movimentos de ruas, principalmente se tratando da questão de racismo? Bom, primeiro eu queria saudar o convite da Luísa para participar dessa conversa. Helena, que é uma pessoa nossa, né, comprometida com as causas, com os direitos humanos. A Daí é um velho companheiro de grandes lutas. Né? Estivemos juntos na Chacina da Candelária, de Vila Geral, essa história é anterior. Né? Então é um prazer estar aqui, por um lado, compartilhando com vocês esse diálogo. Uma questão central que a gente tem que observar das manifestações é que o quadro é um quadro muito simbólico. Aquele homem branco ajoelhado no pescoço de um homem negro, se remonta isso ao século XVII e XVIII. Né? É a civilização ocidental, né, europeia, que é o modelo de civilização construída no mundo, e a desumanização dos africanos. Qualquer texto que nós vamos ler nesse período, quando nasce o racismo científico, e molda as instituições do Ocidente, é aquilo ali. Então, não é só uma análise pessoal do policial. As pessoas têm mania de entrar na questão do policial. É o sistema opressor que se construiu, né, e que criou uma série de desigualdades sociais com relação à população negra, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Europa. Estamos aí o caso da França, da Inglaterra, de outros lugares do mundo. Que é o que o tal presidente defende, né? É esse modelo ocidental que o presidente defende, não é isso que ele fala? Então, o que ele defende. Essa barbárie. Então, aquilo ali tem um simbolismo muito grande que tem a ver com as pessoas. Embora no Brasil você vai dizer que a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, né, tem muitos policiais negros, mas a lógica é a mesma, né, a doutrina é a mesma. Você vê ali a figura do Lombroso, tão presente nos dias de hoje nos estudos criminais, nas faculdades de direitos, né? E nas doutrinas das polícias, como é que o negro sempre é um sujeito, um elemento ligado à questão da criminalidade. Essa ideia lombrosiana ela é muito presente, ela é muito forte nas instituições, seja no judiciário, seja mesmo na universidade. E é isso que eu tenho visto, que às vezes a análise ela vai muito para um campo pessoal, mesmo os negros, né, que falam do seu mérito de ter vencido, né, e não falam dos mecanismos dominação, de reprodução dessa desigualdade, desse racismo. O racismo ele se reinventa. Mas eu vejo, nesse momento, uma grande oportunidade, porque vários setores que não discutiam racismo estão discutindo. Né? Eu chamo a atenção que na época do voto, lembra disso? Né? Na UERJ, uma boa parcela da classe média branca era contrária a cotas. Né?
E agora uma parcela está sendo obrigada da própria classe média a não querer reconhecer uma atrocidade como essa, que tem a ver com as atitudes das pessoas, de exclusão que tem, devido à violência, sim. E há uma reação, que ela não é uma reação localizada, ela é uma reação mundial. Esse é o dado novo, né? Porque na França tem os mesmos problemas com relação aos imigrantes argelinos, os imigrantes africanos, né? Observo que em Bristol, na Inglaterra, eles tiraram a estátua de um homem que ganhou dinheiro patrocinando, financiando, fazendo escravo, fazendo o transporte de escravos. Isso vai chegar no Brasil com uma certa força. Chega no Brasil com uma certa força numa conjuntura onde o neonazismo, o fascismo, a intolerância religiosa, quando chegamos mais africano, o racismo cresceram muito. Temos que ir à rua. E o movimento negro tem que ter uma capacidade de criar uma interlocução com grandes setores da sociedade brasileira. Né? Porque os Estados Unidos, se você observar, a luta contra o racismo ela tem a ver com os direitos civis. Direitos civis é amplo. Você consegue atrair outros setores. Quando a luta antirracista era só uma luta racista, parece que é uma coisa só dos negros, não é do conjunto da sociedade brasileira. Então, eu acredito, né, penso, que esse é um momento muito rico. E observa bem que as coisas não acontecem à toa. Justamente no momento que vão ser revisadas pelo Congresso Nacional as políticas de cota. Justamente onde você tem uma reação à aplicação da Lei 10.639, onde toda a agenda da comunidade negra e indígena está ameaçada. Então, eu espero que nós consigamos fazer com que as ruas reverberem a reafirmação desses direitos, que vai levar as grandes estruturas a se pensarem. Quem pensava que a Rede Globo ia fazer o que ela está fazendo? Quem pensava? Né? Ela foi contra a cota. Né? Foi o maior adversário que nós tivemos na época, entendeu? Né? Os editoriais, as coisas todas. Né? Quem diria isso? Mas olha só, Ivani. Esse é um dado político importante ser observado. Eu não acho que é só oportunismo, não acho que é só isso. Tem uma transformação na sociedade brasileira silenciosa, que aí as cotas da UERJ foi importante nesse processo, em primeiro lugar, que nós conquistamos esse direito, né? Que está mexendo com a sociedade. Então, isso vai mexer com as grandes empresas, ou não, acabar mexendo com o próprio judiciário, o próprio legislativo, com a representação política do negro nos partidos políticos é quase nenhuma, porque, embora não falam, mas essa hegemonia branca, né, ela está presente em todos os setores. Não tem que ter uma capacidade de fazer um diálogo e fazer alianças necessárias para poder garantir o futuro dessas novas gerações que virão atrás de nós. É um momento histórico, nós não podemos desperdiçar esse momento histórico, nem afastar aliados sinceros, não os oportunistas, porque a manifestação de rua, por enquanto, se você observar, ela tem um grau ali, pelo que eu vi, as primeiras desse final de semana, é uma hegemonia que ela não é uma hegemonia ainda do movimento negro. Tem participação de negros e tal, mas não é a narrativa do movimento negro. É uma narrativa de outras coisas e os negros ali também. Então, tem que Mas olha só, Ivani, existe esse movimento que nós vimos no final de semana agora, no domingo, eu acho que as pessoas ainda estão tentando elaborar a crise sanitária que estamos vivendo, a briga entre os governos, né? Ainda não tem um chamamento correto. Acho que as pessoas ainda estão muito paralisadas diante desse medo. Não é só o medo da violência urbana, mas é o medo do coronavírus, é o medo desse movimento tão autoritário do presidente, da forma como o governo estadual do Rio de Janeiro vem investindo desde o seu primeiro dia de posse contra as comunidades. Enfim, eu acho que as pessoas ainda estão, aqui no Brasil, paralisadas, né? Ainda movidas... Não, assim, eu estou chutando, assim, o que eu estou percebendo hoje. Mas eu acho que você tocou... Observe o que aconteceu em São Paulo. Né?
Os negros, ali, em dado momento, pediram para o pessoal pegar o metrô e ir para casa, porque perceberam que, embora todo mundo é aliado, todo mundo é bom, as narrativas eram outras. As pessoas têm dificuldade de aceitar a narrativa antirracista como uma narrativa principal na defesa da democracia, principal na luta contra a desigualdade. É isso que eu estou tentando dizer. Elas tentam a narrativa do racismo como mais uma, e nesse momento não é na conjuntura nacional nem internacional. É central, é tão central que o Bolsonaro se aproveitou bem disso. A direita se aproveita bem disso. Então, nós, progressistas, temos que saber construir uma aliança possível e de entender que essa narrativa histórica, mas muito bem disso, né, que tem a ver com a escravidão, ela é central para a democracia e para a sociedade brasileira. Então, aí a gente vê, Adair, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, eu tenho tanta dificuldade da postura dele, né, das coisas que ele fala, que é até bom nem... Enfim, mas como é que uma pessoa que ele tem uma história, né, dá a sensação que ele nega essa história, com uma dificuldade muito grande, eu até olho no sentido de compaixão, porque ele deve ter uma dor profunda que ele não quer acessar, e quer pertencer e achar que é muito natural isso tudo que a gente passou. Então, eu fico cada vez mais pasma quando eu escuto ele fazer uma agressão ao Alcione e dizer que ela tem, eu até fiz umas anotações aqui, que ela tem uma mente escravizada, né? E logo assim que da primeira vez que ele tentou tomar posse e foi impedido, ele disse que o racismo Nutella e que a escravidão foi benéfica para os descendentes e defende a extinção do feriado da consciência negra. Eu fico imaginando, né, quando eu escuto uma falação dessa natureza, eu fico imaginando assim, qual é o interesse do silenciamento dessas vivências dele ou dos negros, né, aqui no Brasil, e fico imaginando o que está oculto nessas falas dele, nessa postura dele, além de que eu vejo que é uma dor que pode estar sendo expressada através da raiva, da indiferença, de uma necessidade muito grande de pertencer ao mundo dos brancos. Mas eu queria ouvir você falando sobre isso. Pois é, antes eu queria também agradecer o convite e falar da alegria de podermos estarmos pessoas que têm essa trajetória, né, no campo democrático, no campo, né, da história, da luta pela liberdade, né? O Ivani já citou aí das longas caminhadas, né, literalmente nossas, né? E a Lucilena, né, trazendo, a partir, inclusive, de uma visão institucional, que questões importantes, né, são essas. Então, me parece que é interessante que a gente veja a significação simbólica das coisas, né? Por que será que, quer dizer, exatamente no momento em que você está vivendo aquilo que ninguém de nós nunca viveu, né? Essa pandemia e o que ela faz com a gente, com o mundo, e quanto tempo que a gente está dentro de casa, certamente a minha Bárbara testemunha um pouco isso, né? Esse tempo de pandemia, ele, quer dizer, tem duas coisas que são importantíssimas, que vocês já pegaram, quer dizer, o que significa o pedir para respirar, né? Aquela fotografia e aquela explicitação que é a coisa mais forte que você pode ver, e ela é real, ela acontece no cotidiano, né? Quer dizer, essa prisão da respiração vem, né, de anos e anos. E, ao mesmo tempo, você tem um outro fato que também, desse ponto de vista simbólico, ele radicaliza. Quando você tem em Recife a empregada, né, vamos usar, né, negra, levando a cachorra da patroa para passear e a patroa conduzindo uma criança de 5 anos, o filho da empregada, para a morte, porque uma criança de 5 anos não tem que ficar sozinha dentro de elevador, todo mundo sabe disso.
E, ao ficar, nós vimos ela apertando, né, lá em cima. Quer dizer, isso significa condução para a morte, né? E aí me parece que ali está especialmente colocado, né? Quer dizer, como é que essa luta, né, do branco, né? E o que significam as pessoas, né? Quer dizer, e, ao mesmo tempo, a relação econômica, né? Que processos são esses da produção capitalista que está em jogo, né, nessa história, né? E que está extremamente denunciada pela pandemia. A pandemia veio colocar de forma assim, evidente, né, escancarar a desigualdade, escancarar o papel do Estado, né? O que significa, de onde que o Estado está ausente, onde é que as necessidades estão colocadas, e o famoso Estado mínimo, né, que é colocado por todos esses setores, que, né, todos citando aí, que estão nas grandes gestões, o Estado mínimo perdeu nessa pandemia porque os primeiros, inclusive, que foram socorridos foram os próprios ricos, né? E, quer dizer, e aí que o Estado vai ter, quer dizer, aí aparece algo que, na minha maneira de entender, é assim importantíssimo, que é a gente entender que favela, a existência da favela, ela é o sintoma da escravidão, e ela é a escravização presente hoje, né? O que significa você ter projetos urbanos onde, né, as políticas públicas são todas aplicadas em determinado lugar da cidade e as favelas quer dizer, exibem, né, a falta. Quer dizer, a forma de chegar do Estado é a forma da repressão, é a forma de como é que você vai tratar setores que são perigosos para né, hoje fala do cidadão de bem, dessas coisas todas que a gente ouve falar, e aí fica muito claro, quer dizer, eu fiquei muito, esses dias eu tenho ido procurar também, né, como é que o Ivanir falou das cotas, né, o que significa esse processo no Brasil, quer dizer, as coisas, né, se a favela nasceu, inclusive, quando a Revolução Industrial tardia chegava, né, e aí como é que transformar escravidão em serviços, e dentro desses serviços os salários mais baixos possível, e a própria concorrência para baixa de salários, e a não infraestrutura necessária para todas as pessoas. Então dá para afirmar que sem justiça não há paz. E sem acesso não há direito. Então, todo mundo fala com toda tranquilidade que todo mundo tem direito, né? Mas eu quero ver se tem direito mesmo, se ele tem acesso a mesmo Pedro II, ou CAP, ou as diferentes escolas públicas melhores, se elas estão na Rocinha, se estão na Maré, se estão no Alemão, e que espaços estão. Ou se a Uleneva, né, está naquilo que algumas pessoas chamam de que tem gente de talento e tal. Na verdade, o que você tem é a expressão da cidade e da sociedade na sua diversidade, que é uma das coisas mais ricas, né, que o país tem, e que você tem os setores institucionais e os setores de poder colocando à margem e dispensando esse tempo todo. Aí eu ficava vendo, né, pegando esses dias, inclusive, o nosso Frantz Fanon, né, quer dizer, um grande autor para a gente trabalhar nesse momento, e que seguiu a mesma trajetória, né, de perseguição que Paulo Freire e que diferentes setores, né, seguiram. Por quê? Porque vão buscar, nos teóricos, em Feuerbach e nas mais diferentes, que o importante não é só ler a realidade e entender a realidade, o importante é transformar a realidade. E aí, claro, que nesse processo de transformação da realidade, né, o menino que nasceu lá na Martinica, né, na colônia francesa, e que aí passa pelo mundo e vai ser um dos grandes... Quer dizer, como é que você relaciona o conhecimento intelectual com a militância? Como é que você relaciona com o compromisso político de transformação? É o que nós estamos também vivendo, né? Porque será que, nesse momento, aquilo que era silenciado, né? Você usou essa expressão, né, do silenciamento,
é o papel que os meios de comunicação, especialmente a comunicação dita de massa, ou a comercial e tal, ela faz. Ela é mostrar que a favela, se você fica 10, 15, 20 minutos, meia hora nela, só vai mostrar a criminalidade, só vai mostrar o risco, só vai mostrar o que significa o perigo, né, dessa relação, né? Quando, na verdade, é a potencialidade que certamente está tendo que fazer grande parte, né? Como o Ivani falou, da classe média branca, ter que entender que tipo de... O que significaram as cotas, o que significa esse processo que, se tivesse, de fato, acesso às políticas públicas, não precisaria de cotas. Né? Exato. Entrando do jeito que tem que entrar. Mas, então, nesse sentido, acho que essa expressão da escravização hoje, e certamente não é à toa, que a maioria da população negra está morando nas favelas, e está morando nas periferias. E aí, quando você pega as prisões, qual é a maioria que está, e que tipo de relação que está estabelecida aí. Então, nesse sentido, eu colocaria hoje, acho que uma das grandes potências é o que você certamente pode chamar de intelectual orgânico. Né? Quando eu citei aqui o Fanon, eu estou lembrando, estou vendo quais são os intelectuais que estão sendo formados hoje, o que significa, e eu tenho um prazer por isso, porque eu sou professor da PUC e da UERJ, e as duas universidades que abraçaram essa questão. Claro que a UFRJ tem as mais diferentes formas de abraçar, e a UF e tal, mas essas duas muito diretamente, porque inclusive a partir da experiência da PUC, que não era a cota em si, mas era vindo dos pré-vestibulares comunitários, tinha a Bolsa Social. Né? E aí, por causa disso, eu fui professor lá da Marielle, fui professor da Renata, que hoje é deputada estadual, professor da Gisele, professor de pessoas em mais setores que você pode ir citando, que não são aqueles que vão ser colocados para vir dar depoimentos, né, sobre as favelas. São os que vêm com a capacidade teórica e intelectuais que vão estar falando do que significa, a partir de onde você está vivendo, as relações todas que estabelecem essas coisas terríveis que nós estamos aqui falando. Né? Então, me parece que há diferentes formas que vão trazer, quando você tem uma pessoa como essa que foi indicada pelo governo para estar à frente da Fundação Palmares, né? E daí, Ivani, é capaz que vai querer, inclusive, acabar com o nome da Fundação Palmares, né? Porque, segundo tudo que ele diz, que zumbi, né? Que setores são esses e tal? Sim, porque ele já veio com esse discurso e a gente já sabe claramente, a gente já percebe claramente a quem ele está servindo. Da mesma forma como eu acho... eu não sei nem nomear quando eu vejo um deputado federal, que até agora não fez nada, aquele que acompanha o presidente Bolsonaro, não me ocorre o nome, mas me dá a sensação que é um chaveirinho dele. Né? Ele é chamado de Bolsonaro também. Né? Ele é o quê? Não entendi. Ele é o quê? Bolsonaro. Ele botou o Bolsonaro do sobrenome. Ele tem. Foi o nome que ele usou para a campanha. Então, eu vejo assim, a total falta de identidade, como o sistema, ele leva uma pessoa também, talvez com as suas feridas que estão abertas e sangrando, para não fazer contato, e como ela vai se perdendo, né? Perdendo a sua própria identidade, a sua própria dignidade, porque quando eu vejo aquele deputado federal não fazendo nada, grandalhão, daquele jeito, ali eu fico vendo que ele está muito arranhada, está muito fraturada a sua dignidade, né? Eu acho que ele precisa de ajuda, e acho que esse debate de hoje seria muito bom ele estar assistindo, acompanhando, ele como muitos outros, como o próprio presidente da Fundação Palmares. E acho mais lamentável como a gente percebe que isso vai criando uma musculatura e fortalece hoje as pessoas, porque nessa campanha do presidente Bolsonaro, na campanha do governador Wilson Witzel, onde o Lúcia espumaram ódio o tempo todo. Também muitas pessoas, como a própria Regina Duarte, né, que todo mundo achava que era a namoradinha do Brasil, e ali contido nela, né, um alien que assustou o mundo artístico, assustou a sociedade. E nós tivemos recentemente uma estudante vítima de racismo
numa escola da Zona Sul, que é o Franco Brasileiro, que eu acho que a gente tem que dar nomes, sim, na Zona Sul, no bairro de Laranjeiras, onde os coleguinhas dela ficaram debochando, humilhando, desqualificando a cor dessa colega, né? Então, as pessoas acham que elas estão sendo fortalecidas por uma fala equivocada, raivosa do presidente, e que elas estão podendo tudo, né? E aí eu fico imaginando aqui que esse tipo de violência, esse tipo de crime, já é um velho conhecido da nossa história do Brasil, até quando a gente lê lá as histórias infantis de... Agora não me ocorreu o nome, mas eu vou estar trazendo aqui, que eu fiz uma anotação, e já me perdi aqui nos meus papéis, mas vou deixar isso para você, que aí eu me organizo e trago aqui o nome do autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, me ajuda aí. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato. Quando ele fala que a mulher sobe, a dona não sei o quê, sobe que nem uma macaca na árvore e tal, como isso era naturalizado, né? E acho que a gente está trazendo essa questão de agora, mas eu quero te ouvir, Lúcia. Tá certo. Na verdade, eu penso que se naturalizou, né, o racismo. Você falava agora há pouco de Monteiro Lobato, né? O negro, ele cresceu vendo desenhos, né, onde os desenhos são compostos por pessoas, são desenhos brancos, não é? Não são desenhos negros, não é? Adair, Ivani, não vão me deixar mentir. E isso vai enraizando, vai tomando corpo, vai tomando força, né? E vai aumentando a dificuldade do negro. E isso contamina as nossas crianças. Por isso que a gente vê, né? A gente se depara com episódios de preconceitos, episódios que precisam ser reparados, que precisam sofrer orientações pedagógicas, sofrer outro tipo de orientações, mas as crianças elas começam a se enraizar dentro de uma cultura racista, né? Ela não nasceu assim, só que é embutido nela esse pensamento, vem se naturalizando o racismo, né? A forma como é proposta acaba querendo demonstrar que é tudo muito natural, só que não é natural. Infelizmente, não é natural, e o negro, ele sabe na pele que isso não é natural. Na verdade, Adair, você lembrou de Fanon, né? E uma das frases de Fanon: eu só quero exigir um comportamento humano, não é verdade? Né? Claro. Então, é isso. O negro, ele só quer exigir um comportamento humano, né? Nós só queremos que sejam humanos, porque nós somos humanos, corre na nossa veia o sangue vermelho, né? É isso. Aí eu estou lembrando aqui, porque eu separei, eu fiquei, né? Aqui quando eu montei a pauta, e aí eu peguei, me apropriei, né? Agora eu não sei de quem, peço perdão de quem fez essa narrativa, mas que traz do livro Caçadas de Pedrinho. Aí agora aqui me botou assim, nem tinha caído a minha ficha do termo caçadas, quer dizer, olha o lugar do negro. Então ele diz, o Monteiro Lobato, no livro, né, que ele fala do beiço da tia Anastácia, da sua carne preta, e chega a dizer que ela subia numa árvore com uma macaca de carvão, né? Enfim, hoje é quase que inaceitável, na verdade, não é quase, é inaceitável, mas como isso era lido, como a Lúcia colocou, naturalizado. E isso a criança ela vem ouvindo, sabe, o Ivanir, ela vem ouvindo isso, vem mexendo com a autoestima, porque cada vez mais a gente vê nessas transmissões de gerações e gerações hoje, a negação tão dita claramente pelo Sérgio Camargo, né, de esquecer as raízes lá, e estou lembrando também de uma entrevista que o Bolsonaro deu na época da campanha, dizendo que
enfim, está anotado aqui, vou estar trazendo, mas essa ideia de embranquecimento dos brasileiros, ela desse lugar de dar voz para essa dor invisível que o próprio negro admite em relação à sua questão da baixa autoestima, Ivanir? Bom, primeiro eu queria dialogar com o que a Adair falou, falando de Fanon. Fanon, é muito interessante analisar que o próprio Fanon ele vai ter questões, inclusive, com a própria universidade que ele vai defender a tese dele, né? A tese dele de doutorado não é aceita na Sorbonne. Ele tem que reescrever uma outra coisa, né? Para ser aceita. E tem que observar que, mesmo no campo progressista, ele tem um embate muito sério com o Partido Comunista, que ele pertencia. Ele colocar a questão da colonização e descolonização. Ele vai fazer críticas muito sérias, vai ter um embate com o Sartre, embora o Sartre, depois da morte dele, vai reconhecer, vai fazer o prefácio do livro dele, né? Que eles são conhecidos por isso, mas que ele falava de peles negras e máscaras brancas, que é justamente isso. É um debate que vai um pouco travar. E ele, na verdade, ele que inspira o Paulo Freire. Paulo Freire, na verdade, né, quem leu a Pedagogia do Oprimido sabe que usa justamente a teoria dele. Pouca gente fala sobre isso, a Adair falou muito bem, juntando os dois, né? Porque pouca gente não fala da contribuição do Fanon na Pedagogia do Oprimido, que é justamente o conceito de colonizador e colonizado, né? Acho que a gente tem que recuperar isso do ponto de vista acadêmico, a importância. E dá para entender os dois exemplos que citaram aqui, né? Tanto o Hélio como o presidente da Fundação Bonadio. O presidente da Fundação Bonadio, para mim, eu desconfio, uma hipótese que eu tenho, que é um componente pessoal, de mágoa pessoal ali. Porque ele é filho de um grande militante do movimento negro. O pai dele foi um grande militante do movimento negro. E nós sabemos que no campo familiar, às vezes, alguns ficam, né? Porque o irmão dele pensa diferente dele, né? O irmão dele já se manifestou. Então, que tipo de mágoa, né, que leva uma pessoa a entrar neste campo, né, ser tão perverso contra ele próprio, né, quanto ele representa? Eu acredito que ele está cometendo um crime. A questão do racismo, o crime do racismo não é só dos brancos. Acho que qualquer pessoa que comete o crime do racismo deve ser responsabilizada pelo crime de racismo, seja negro ou branco. E observa que a direita está produzindo negros que são, do ponto de vista até da própria direita, é um desserviço, porque nem inteligentes os caras são. Porque o discurso de direita é um discurso liberal, todo mundo sabe, capitalista, né? Então, eu não tenho nem... não sou contra que o cara tenha uma posição ideológica diferente da minha, do que eu penso. Mas o que eu observo é que eles nem pensam um projeto concreto, nem planejado, liberal. E o Hélio, na verdade, se eu observar, ele é uma composição de um jogo de legitimidade ao presidente. Na verdade, ele foi candidato a vereador lá em Nova Iguaçu, de 200 votos, né? E se elegeu como o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, não pode esquecer disso. Foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Porque, no fundo, não tem proposta nenhuma, a não ser ficar atrás, como se fosse ali o segurança. Eu lamento sobre isso. Por exemplo, eu lamento lucrar esse direito, mas tinha que dizer alguma coisa, né? Defesa da liberdade individual, como ampliar o mercado de trabalho negro, né? Pequeno empreendedor negro, alguma agenda tinha que ter. Mas fosse de contrário à nossa, mas tinha alguma coisa, não tem. Para mim é lamentável que passa justamente aquela coisa da utilização desta figura para legitimar um discurso de que eu não sou racista. E a história vai de uma forma muito dura no futuro, eu não tenho dúvida disso. Agora, no caso do Brasil, diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos você tinha leis muito claras com relação à segregação racial, como fez na África do Sul. Então, você sabia o que era combater o racismo. No Brasil, não. Foi construído na questão da subjetividade. É mais difícil você combater. Não é à toa que o problema é os termos que colocam que tem racismo. As pessoas, na verdade, elas têm dificuldade de entender que está na subjetividade. E aí a cultura tem sido um papel importante da reprodução. Não pode esquecer que o Monteiro Lobato foi da Sociedade Brasileira de Eugenia. As pessoas esquecem disso. A eugenia teve um papel
preponderante na configuração da República Brasileira. Né? Ela teve um papel. O Anísio Teixeira, que é o grande baluarte para nós da educação pública, então, foi eugênico. Aqueles intelectuais desse período flertavam diretamente com essa ideia de que o Brasil, os negros vão desaparecer com o tempo. Então, toda a configuração da educação, a configuração das instituições, elas têm por isso. Por isso que depois surge o discurso que não somos iguais, como disseram agora, não é negro, não é etnia, que todo mundo é ser humano igual. Isso é uma mentira, somos brasileiros. Isso é uma falácia. E aí está nisso que você falou, ao ponto que você critica o Monteiro Lobato, naquele tempo, inclusive, ninguém está falando da genialidade dele, da capacidade dele, do ponto de vista, né? Então, não é isso. É o que ele pensava e como ele reproduzia esse pensamento, isso ao pegar na escola, faz justamente o que você está dizendo, quer dizer, coloca os negros como se não tivesse, né, uma positividade, uma relação importante na sociedade brasileira. A mudança desse momento que nós estamos vendo com a história da cota, querendo ou não, você tem uma massa crítica na atualidade que você nunca teve na história do Brasil. Tem uma massa crítica hoje, intelectual, né, no Brasil, de formulação, que nós não tivemos antes. Eu sou de uma geração que eu estudei na Notre Dame, fiz faculdade na Notre Dame, estudei pedagogia. Eu era um dos poucos negros na Notre Dame, na Zona Sul, pelo crédito educativo, né? Estudar pelo crédito educativo. Você imagina, eu nasci na favela do Esqueleto, onde eu ergo. Nasci na favela do Esqueleto, onde eu ergo hoje. Né? Então, eu só fui fazer agora, voltei para a academia depois de 60 anos, né? Fazer o meu mestrado doutorado depois de 60 anos. Você tem uma juventude hoje muito grande, por conta da cota, por conta da experiência da própria PUC, né? E nós sabíamos que eles não vão encontrar espaço no mercado de trabalho formal, como se pensa. Vão criar espaço, mas vai criar, né, esse conflito. Vai crescer. Se não tiver agora, né, aproveitando esse momento que esse debate está no cenário, vamos buscar novos caminhos, você não tenha dúvida que vai restar a violência. O Brasil, se você observar, o movimento negro brasileiro é o mais pacifista do mundo. Observa. Aqui não houve luta por direito que queimou nada de ninguém, embora queimaram os nossos, né? Não matou ninguém, embora fomos mortos. E tudo isso conseguiu foi a partir da negociação, do diálogo com a questão da legislação. Observa isso. Nos últimos 30 anos, eu sou de uma geração vitoriosa por isso, né? Nós conseguimos cota, conseguimos lei de 1939, né, no serviço público, mas é muito difícil a sociedade reconhecer e compreender que tem que abrir espaço para esse. Então, a juventude frustrada, né, porque a frustração ela cria uma série de outros sentimentos, todos nós sabemos disso, né? Nós não sabemos o que pode ocorrer na frente. Temos que aproveitar, aí a sua fala é muito importante por isso, a Lúcia também, este momento e transformar numa luta positiva por direitos, como a Adair muito bem colocou. Né? Eu acho que agora o setor branco da sociedade progressista, aliado, que são aliados, tem que compreender que não tem que ir na frente, tem que apoiar a agenda, né, e o fortalecimento desse pessoal. Observa, no Rio de Janeiro nunca houve uma bancada negra como tem num momento como esse. Você observa, tem deputados federais, porque a gente sabe disso. Porque você tem o Josiel, que é da direita do PSL, você tem o Hélio Negão, você tem a Rosângela, que é do PRB, né, lá do Pitela, tem a Benedita e tem a deputada lá de Niterói, que é a Líria, que é uma grande deputada nossa. Nunca houve isso, nem em 82, nos anos 80, né? Aí nós conseguimos fazer 3 deputados negros, 4, né, que era o Caó, o Benedita, o Abdias. Nós nunca fizemos isso, observem. Tem uma bancada estadual de mulheres negras que nós nunca tivemos na história. Ok? Então, tem coisas que mudam, mas também do outro lado se armam. Então, a gente tem que saber, do ponto de vista do campo democrático popular, da luta pelas liberdades, como é que nós vamos tratar desse tema de uma forma mais positiva, mais respeitosa pelas representações nossas que nós temos. Não é querer botar debaixo do braço e vou botar o meu. Não é isso, acho que não funciona. Mas, antes de tudo, tem um ator político na sociedade brasileira que precisa de votos de reconhecer que é o movimento negro brasileiro. Eu digo movimentos, porque não é um movimento único. Né? Ele é composto de várias vozes que gostam de usar de forma racista, que ele é dividido. Se o movimento sindical não fosse, o movimento de mulheres não fosse, né? Parece que você quer uma unidade, você tem pluralidade. Até reconhecer essa pluralidade é difícil.
Então, Ivani, a gente vive realmente numa sociedade de exclusão, e está muito forte o discurso do presidente, porque ele é um porta-voz da exclusão. E a sociedade repete esse modelo quando começa a ficar também nessa discussão de 70-30. Somos todos 100%. Né? Quando a gente dá um lugar para aqueles que estão excluídos, a gente não deve também repetir esse modelo. Agora, Adair, quando a gente vai discutir democracia, na verdade, pegando essa oportunidade que tanto fala o Ivanir, né, de aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse momento, eu acho que é isso mesmo. Mas como é que a gente vai falar de democracia sem falar de racismo, de desigualdade social? Como é que a gente vai discutir cotas nas universidades quando os alunos eles entram por cotas, mas não têm dinheiro da passagem para chegar na universidade, né? Não tem dinheiro para comprar um livro, não tem uma biblioteca adequada, atualizada dentro da própria Universidade Estadual e Federal do Rio de Janeiro. Né? Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, não estamos falando lá de outros estados muito mais carentes. Então, dá para poder falar de democracia sem discutir essas questões? Adair? Quer dizer, na verdade, quem quiser discutir democracia e não partir dessas questões, ele está discutindo outras coisas. Ele pode estar discutindo, inclusive, a concepção liberal da democracia. Quer dizer, são visões que estão absolutamente colocadas hoje. Então, nesse sentido, eu queria, inclusive, até prestar uma homenagem, diante das questões que você está levantando, ao nosso querido vice-reitor da PUC, Augusto Sampaio, que teve um papel fundamental nisso, que era como é que você vai criar condições das pessoas poderem chegar, das pessoas poderem comer, das pessoas, né, que diferentes condições vão ser criadas para que, na hora que chega na sala de aula e que, né, Ivanir, as pessoas ficavam falando da desqualificação, que a cota ia desqualificar a universidade, ao contrário, quer dizer, o que aparecia era que tudo o que as pessoas iam estudar, né, do Gramsci aos mais diferentes autores e tal, as questões reais, a partir de onde a teoria era produzida, era a vida das pessoas. Quer dizer, então você tem uma relação muito mais direta com a realidade, né? E portanto, com a possibilidade de transformação da realidade. E aí, passando para a UERJ, é preciso a gente homenagear muito quem não está, por pouco tempo, não está vendo esse movimento de rua, foi a nossa Nilceia Freire, que foi a reitora da UERJ, sobretudo no momento mais decisivo das cotas, né, da universidade. Né? Quer dizer, então, nesse sentido, eu faço coro aí e acho que interessantíssimo que o Fanon veio, né, quer dizer, trazendo aqui, vocês, né, todos entramos nesse e tal, porque certamente não é à toa que o próprio Abdias, né, se fundamentou bastante no próprio Fanon, e como é que o Malcolm X, o Malcolm X e Panteras Negras e todos os grupos, que processos são esses inspiradores reais? Isso é a construção da democracia. Isto é, porque a democracia não é um projeto pronto. O projeto pronto é o que vem dizer para a gente o que é democracia. A democracia é exatamente o fato de fazer. Por quê? Porque está se tratando da diversidade, da pluralidade e da desigualdade. Né? Então, nesse sentido, não dá para pensar de jeito nenhum uma cidade, inclusive com a singularidade do Rio de Janeiro. Né? Eu uso uma imagem no Cidade Cezida, que o Rio é a imagem invertida do espelho. Né? Para o Leblon você tem Vidigal, para o Gávea e para o São Conrado você tem Rocinha, e para Ipanema tem o Galo, e vai pegando as de Copa, e Babilônia, e o Chapéu para o Leme, e o Santa Marta para o Botafogo, e o Anel da Tijuca, né? E você vai ter essas realidades reproduzidas também lá em Caxias, também lá em Nova Iguaçu, também, né, em São João, todos eles. Tem Leblon e tem Vidigal, tem Rocinha e tem São Conrado, é uma coisa muito... E esse sedimento que se dá, então, no cotidiano,
por que essa diferença tão grande que passa como normalidade, porque a maioria é a população negra. E para a maioria, imagina, né, a empregada doméstica, né, tem outra simbologia aí que a gente precisa estar muito em. Onde é que fica? Quer dizer, os nossos estudantes de engenharia e de arquitetura, né, e todo o povo que está se formando, qual que é o modelo dos apartamentos ainda hoje? Tem a suíte, os quartos, e depois da área de serviço, tem um negócio que é muito mais uma cela prisional chamado quarto de empregada. Né? Quer dizer, são modelos que são reproduzidos que dizem bem claramente o que tem, então, como é que é o elevador de serviço para quem que está destinado. Né? E o pior de tudo é isso que antes nós trabalhávamos, quer dizer, como é que produção do imaginário é esse que transforma isso numa coisa normal, é como se fosse normal. Né? Então, aquilo que você colocava antes lá, que eu queria até comentar agora, né, o que fazer com o Sérgio Camargo, o que fazer com o Hélio, o que fazer com essas pessoas, quer dizer, não é uma relação pessoal para tratar com eles, até porque vai ter muita dificuldade. É uma questão política, é o que estão fazendo com, certamente, o movimento político mais importante que a gente está vivendo nos Estados Unidos, o Trump, que se cuide, né? Porque quem vai ser atingido diretamente nesse processo todo que está em curso. E, no caso do nosso aqui, as barbaridades todas que nós estamos vivendo, que são coisas inimagináveis. Né? Até poucos anos atrás, como é que alguém podia pensar que os armários iam abrir da forma como abriram de poucos anos para cá, né, no campo do preconceito, e esse preconceito que passa pelos costumes e tudo mais e tal, mas que é também de classe, quer dizer, das próprias pessoas acharem que elas não têm capacidade para chegar onde os outros chegaram. Que coisa mais terrível, né, que está colocada. Então, nesse sentido, me parece que a expressão favela é cidade, ela tem que ser cada vez mais trazida. Né? Hoje houve uma audiência pública, né, na Câmara de Vereadores, né, e com o projeto que está sendo trabalhado, inclusive na sequência do que as universidades, as instituições públicas, né, da Fiocruz e as lideranças que têm trabalhado, que resposta é essa que o poder público tem que trazer, e sobretudo a saúde nesse momento, né, para as favelas. Né? E o terrível que é essa coisa da maquiagem dos mortos. Né? E a maquiagem ela vai se dar, sobretudo, escondendo quem está morrendo na favela. E na favela tem muita gente que está morrendo, né? Quer dizer, que está ali. E quais são as condições desse único remédio que nós temos, que é o isolamento, né? E quais são as condições de se colocar esse mesmo remédio nas mais diferentes, né, para uma população tão grande que está vivendo no Rio de Janeiro. Né? Adair, você trouxe tantas questões aqui, né? Quando você traz até o quarto de empregada, e aí eu lembrei da asfixia. Para que a empregada, para que o pobre precisa ter uma janela no seu banheiro, que está separado, nem é uma suíte, está separado lá na área, e para que ela quer uma janela também? É asfixia, né? Não trazer a visibilidade da porta da área para fora, né? do apartamento ali. É o desamor, a indiferença daquela patroa que despacha uma criança de 5 anos e aperta o último botão do elevador, né? Um desejo oculto de morte, de exclusão. Mais uma vez, esse movimento da exclusão. E aí, para finalizar, Lúcia, será que um dia a nossa história, né, a história do Brasil, ela vai conseguir ser recontada sem esse ódio, sem esse rancor? Porque, na verdade, só para voltar um pouquinho numa fala do Adair, quando ele diz assim, a gente não deve ficar olhando para o lado pessoal. Essa fala da gente da questão do lado pessoal,
dos representantes das instituições nomeadas hoje pelo governo federal, é mais para tocar e sensibilizar quem está nos ouvindo agora. Isso é uma vertente. A outra é olhar e tentar fazer uma leitura da intenção do presidente que ele está nomeando, porque dá uma sensação de que ele fazia parte de alguma instituição psiquiátrica que era sendo testada e que dali, de repente, os portões se abriram, todos aqueles coleguinhas que ele fez ali dentro dessas instituições, onde as pessoas estavam, né, estou aqui trazendo lá da ficção, para poder compreender da onde ele extraiu tantas pessoas insanas, perversas e indiferentes para com o seu próximo, né? Porque quando a gente fala de amor, a gente não está falando de desamor, nós estamos falando de indiferença. É uma indiferença com os mortos, com as famílias dos mortos, é uma indiferença de aqueles que estão próximos a ele, como indígenas que estão a serviço desse governo, que também nem se reconhecem mais, negros também que nem se reconhecem mais, mulheres que também não se reconhecem mais nesse lugar feminino. Então, será que um dia, Lúcia, a nossa história ela vai poder ser recontada sem esse rancor, sem esse preconceito, de uma forma menos traumática? Eu espero que sim, né, Neise? A gente tem que acreditar que sim, mas o desamor foi muito grande durante muitos anos, né? É muito preso a nós, está muito enraizado o desamor, a opressão, essa falta de respiração gritada por George. Durante tantos anos, os negros sofreram isso, e eu espero que sim, eu espero que com a pandemia, conforme o Ivani falou, é um momento, né, nós estamos num momento ímpar, né? Eu espero que esse momento ímpar que estamos vivendo possa ser um pontapé muito forte para que a gente trilhe um melhor caminho, para que a gente seja uma sociedade melhor. É muito significativo, eu fiquei muito impressionada. A questão da respiração, a pandemia, eu acho que é tudo muito significativo. Isso deve estar dizendo para a gente alguma coisa, né? Então, a gente tem que acreditar que vamos ter uma sociedade melhor, né? Isso é o que eu penso. Nós estamos vivendo um momento de crise sanitária, diante desse visitante inesperado, que é o coronavírus, e eu acho que a sociedade, a humanidade, que esse é um problema do planeta, ele está querendo nos falar alguma coisa, e acho que a gente precisa aprender alguma coisa com isso. Mas, meus amigos, olha, eu estou amando esse debate, a gente ainda vai olha, teremos mais no decorrer desse ano, porque teremos muito o que conversar, né? Mas eu preciso finalizar, e uma última pergunta que eu vou aqui trazer para vocês três, né? Que caminho seguir a partir de agora, com tantas informações, com tantos conflitos que estão surgindo, mas também à luz do dia, né? Porque tudo isso está saindo, como o Adair traz, a porta do armário se abriu, né? Para alguns foram a porta eu vejo que algumas das suas feridas estão sangrando, outros saíram lá do hospício, outro saiu do armário, enfim, cada um está manifestando o seu melhor e o seu pior. Eu acho que é isso. Então, que caminho, até para os nossos seguidores do programa, né? Podemos seguir para minimizar essa dor do desamparo, desse medo que paralisa, que é paralisante diante das perdas de vidas negras, né, em meio a essa crise sanitária. O que vocês podem falar para fechar isso? Existe um manifesto divulgado chamado Diversidade Carioca, que é o lançamento de uma candidatura para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse é um momento propício
você construir um prefeito que venha desses lugares que o Adair falou muito bem. A sociedade nunca teve coragem de fazer isso. Mesmo o campo progressista não teve coragem de fazer isso. Então, nós temos um manifesto que está colocado, defendidos desde o ano passado, a conjuntura agora favorece isso, que você construir, botar alguém na prefeitura do Rio, mudar daquela coisa autoritária, fascista, daquela coisa intolerante religiosa, botar alguém que dialoga com a cultura da cidade, com a comunidade, é o nosso desafio. Então, peço a todos que apoiem esse manifesto pela Universidade Carioca, que a gente consiga construir uma cidade que tem a nossa cara, isso vai ser histórico. Isso nunca houve na sociedade no Rio de Janeiro. Eleger uma candidatura negra para a prefeitura, seja homem ou mulher, mas a candidatura negra vai ser histórica, vai dizer que nós queremos uma sociedade diferente. Silvia, Lúcia, desculpa. Saiu Silvia, seja bem-vinda, Silvia. Mas tem Silvia também. Meu nome é Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira. Olha, então. Olha aí como é que a gente mexe aí com as ancestralidades também presentes. Seja bem-vinda. Silvia é da minha querida mamãe. Olha, bacana, bacana. Não veio à toa o nome, mas vamos lá, Não Lúcia. veio à toa. Tá vendo? Com Minha mãe foi certeza. homenageada. Isso aí. Então, mas olha só, Neise, eu acho que o caminho a seguir é da conscientização cada vez mais dos negros, dos brancos, porque não é só conscientizar o negro, sem dúvida nenhuma, mas conscientização de toda a sociedade de que o racismo ele não pode existir, de que nós temos que fazer alguma coisa para mudar esses pensamentos. Né? Só a oportunidade de estarmos discutindo, de estarmos escancarando as nossas feridas, abrindo a porta do armário, né? Ou como a Daí falou, só essa oportunidade já é muito grande e nós temos que continuar fazendo isso. Esse é o caminho. Adair. Pois é, querida, é tão incrível esse momento que a gente está vivendo, porque aí, nesse sentido, eu até traria ainda o nosso referência de hoje, que foi Fanon, dizer qual é a importância da linguagem, né, como foi trabalhado, o que as coisas significam, né, e qual é a linguagem do povo negro, qual é a linguagem que a gente dá para dizer do povo brasileiro, onde a maioria é de negros, né? E que não é considerado ou como se não tivesse significado, né? Aliás, nesse sentido, tem uma ressignificação importante de um tempo para cá que tem a ver com a construção da democracia, que é a própria valorização dos Silva, né? Quer dizer, Silva que passa do sobrenome mais comum existente para ser os nomes da importância que tem, é só você ir pegando qual é, o que é Luiz Inácio, o que é Benedita, o que é Marina, todos esses nomes, e era improvável que eles pudessem estar onde chegaram, né? E que tipo de relação era essa que essa população que está desconsiderada o tempo todo, e está oprimida o tempo todo, o que ela tem a dizer? Seja na prefeitura, né, e nos mais diferentes espaços por onde nós estamos vivendo, né? E nesse sentido, então, eu termino falando que a luta que está em curso agora é muito complicada, porque quando falavam da volta à normalidade, estavam pensando naquela normalidade que sempre nos matou, estavam pensando naquela normalidade que aumenta cada vez mais a desigualdade, né? E certamente essa moçada está pensando, não são brincadeira, né? De como é que vai ser depois desse processo onde o mundo virou de cabeça para baixo, né? Que novas relações são essas que vão ser estabelecidas. E acho que o contraponto está aí e está colocado já, mesmo nesse tempo em que todos nós temos que ficar em casa, já indo para a rua para fazer movimento, né? Quer dizer, acho que essas contradições todas que estão colocadas hoje, e o fato de racismo não poder ser mais dito nunca, de que vai aparecer ninguém em qualquer lugar, seja televisão ou sala de aula, ou qualquer papo de botequim ou de visitas burguesas, para dizer que racismo não existe, né? Isso jamais vai poder ser dito, né? Porque a normalidade é que existia de tal forma que era normal, que aquilo não era racismo. Então, acho que esse processo
que está em curso, certamente vai traduzir nessa luta que vai ser estabelecida no pós-cidadania e que acho que a construção democrática está ganhando com isso. Contando aqui com os apaixonados pelo passado, né? Porque o Mourão falou que racismo não existe no Brasil. Então, ele falou, né, para uma minoria que é maioria e que a gente precisa ocupar esses espaços, dar voz, né, para essa minoria que é maioria. Olha, gente, adorei nosso bate-papo. Lucelena, Ivanira, Adair, muito obrigada pela construção do debate, vocês foram fantásticos. Nossa, por mim eu ficaria aqui mais tempo conversando com vocês, né? Então, muito obrigada, né, pelo carinho, por vocês aceitarem, estarem aqui, né, ocupando essa bancada aqui do programa na sua companhia. E vocês aí, nossos seguidores, o programa na sua companhia, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Ele é dinâmico, alegre, mas também é cheio de informações com pessoas tão preciosas como a Lúcia, Ivanir e a Adair. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Isma Neto, que está aí no estúdio, do outro lado, fazendo acontecer esse encontro da gente de hoje. E eu, é claro, vou ficar aqui esperando vocês até terça-feira que vem, às 16h, com um novo tema para o nosso debate. Até lá, amigos. E nós continuamos na sua companhia. Amei vocês. Na sua companhia na construção democrática. Tchau. Isso aí. Para todos vocês. Obrigada. Justamente. Tchau, um abraço. Obrigado aí. Obrigada. Obrigada. Muito honrada. Tchau. Tchau. Aqui. Só tirar da página.